Salve, salve! Seja bem-vindo a esse vídeo onde eu vou estar falando sobre tratos piramidais, que são tratos também chamados de tratos córtico-espinal. É um tema muito importante, a gente vai ver aqui na parte da introdução do tema como que esse tema é relevante e fundamental para a nossa espécie como ser humano. Depois eu vou falar sobre estruturas importantes relacionadas a esses tratos piramidais e falar sobre os tratos mais importantes, né? O trato córtico-espinal lateral e anterior. Depois, comentar sobre quais algumas lesões a gente pode ter relacionadas aos tratos piramidais e como que a gente possíveis tratamentos para essas lesões ou mesmo não deixar que elas aconteçam. E finalizar esse vídeo falando considerações, trazendo até uma série para que você assista e enfim, se aprofunde mais no assunto. É um assunto bem legal. Então, vamos iniciar com a introdução. Sobre a introdução, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o que nos diferencia dos outros animais. A nossa espécie humana, o que nos diferencia dos outros animais? Né? Quais são as coisas que nos tornam realmente únicos no planeta Terra? Essa pergunta, ela traz algumas respostas. Eu tenho certeza que você pensou em algumas e eu vou trazer algumas também, né? A gente, como ser humano, tem determinadas características e determinados fatores que nos tornam únicos. Por exemplo, a parte da cultura, né? A capacidade do ser humano de criar cultura, de ter a sua especificidade em determinadas regiões, né, do planeta, de criar arte, criar filme, ter vestimentas. Então isso daqui é uma questão bem interessante que nos diferencia dos outros animais. A gente tem essa capacidade super elevada. Assim como a linguagem, o ser humano ele tem a capacidade de linguagem, tanto escrita quanto oral. Então a linguagem escrita, né, a questão dos símbolos, a gente conseguir reconhecer símbolos, por exemplo, essas letras aqui, né? E essas letras elas têm um significado. Então isso é uma coisa bem interessante que os humanos eles são capazes de codificar, né, e descodificar também, graças ao seu sistema nervoso, né, que, enfim, processa todas as coisas. Então o ser humano ele é único também por isso, pela questão da linguagem escrita e oral. Nós temos, né, uma cognição muito avançada. A gente tem capacidade de resolver problemas elaborados, problemas complexos. A gente pode pensar de forma abstrata, a gente pode pegar um problema por uma outra perspectiva, refletir sobre o passado, refletir sobre o futuro. Então isso é realmente uma capacidade incrível, né, do ser humano, assim como a criatividade de pensar em coisas que nem existem, de unir coisas e formar coisas únicas através da união de duas coisas totalmente diferentes. Então, o ser humano é realmente um animal fantástico, único aqui no planeta Terra. E também tem um item que eu gostaria de compartilhar que está relacionado aos tratos piramidais, que são as habilidades motoras finas. O ser humano ele tem uma capacidade motora impressionante. Esse movimento de abrir e fechar a mão, por exemplo, é algo extremamente complexo, é algo que envolve toda uma nervos, né? Nervos correndo, conectando toda a parte muscular, a parte, enfim, nossa, é algo realmente fantástico, né? Então as habilidades motoras finas são muito importantes e estão relacionadas aos tratos córtico-espinais, aos tratos piramidais que é o foco desse vídeo. Então, os tratos piramidais, esses tratos que eu vou estar trazendo para você, eles estão relacionados a capacidades motoras finas, que é a capacidade de fazer movimentos, por exemplo, de grande complexidade. Por exemplo, pegar uma caneta, escrever, né? Pegar uma pinça, tirar uma sobrancelha, trocar uma lâmpada, fazer soldagem, né? Pegar uma caneta e fazer realmente os movimentos assim, onde precisa ser feito, né? Manipular bisturi, manipular ferramenta cirúrgica dentro que os dentistas usam para fazer cirurgia e cuidar da nossa dentadura, né? Dentição, né? Escrever, enfim, tudo isso são coisas muito, muito importantes
né? Está relacionado às habilidades motoras finas, que por sua vez está relacionado a esses tratos piramidais. Então, os tratos piramidais, eles têm essa relação com as nossas habilidades motoras. Habilidades motoras, tanto no que diz respeito a essa capacidade fina que eu falei, né, de movimentos finos que a gente pode fazer, como também movimentos posturais relacionados à nossa postura, né, que a gente pode, quando a gente está fazendo esses movimentos finos, há um ajustamento postural para a gente poder fazer isso. Então é isso que a gente vai falar a partir de agora, né, explorar agora os tratos piramidais, falando sobre as suas estruturas importantes. Né? Os tratos piramidais, então, eles estão relacionados, né, ao sistema nervoso central. São tratos que saem da parte do telencéfalo, né, e vão para até a nossa medula, e da medula eles são distribuídos para a parte periférica do corpo. Então ele atravessa, né, toda a nossa estrutura do sistema nervoso central. O telencéfalo, o diencéfalo, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Inclusive, no bulbo, a gente tem as pirâmides, né, onde os tratos eles vão fazer a depulsação da pirâmide, que é um tema que a gente vai ver daqui a pouco. Então, só fazendo uma revisão rápida, né, a parte do encéfalo é tudo aquilo que está protegido pelo osso do crânio. E a coluna vertebral é o que protege a medula espinal, que é os componentes, né, então, do sistema nervoso central, é a medula espinal e o encéfalo, em toda a sua estrutura, né, que envolve até o cerebelo. Então, é isso. E o que são realmente esses tratos, né? Os tratos, eles são fibras, são feixes de fibras nervosas de mesma origem, ou seja, eles saem da mesma região e o destino também é o mesmo. E, no caso, eles conectam, né, as regiões do sistema nervoso central. E os tratos eles podem ser ascendentes, descendentes, comissurais e associativos. Os descendentes são aqueles tratos que eles descendem, ou seja, eles levam a informação motora do sistema nervoso para os músculos. E a gente vai estudar um tipo de tratos descendentes, que são os tratos piramidais, né, que é o foco desse vídeo. E os ascendentes. Os ascendentes, eles são já os tratos que trazem as informações do sistema nervoso, da parte sensitiva. Eles pegam as informações, levam para o sistema nervoso processar isso e dar a resposta motora. Então a gente tem esses dois tipos de tratos e também os tratos comissurais, que estão relacionados à parte de ligação de um hemisfério cerebral do outro, né, da parte, por exemplo, esquerda para a direita do cérebro. E a parte associativa são os tratos, né, é o que liga a mesma parte do sistema nervoso de um mesmo hemisfério. Então, esses são os tipos de tratos que a gente tem. Então, no caso, né, a pirâmide do bulbo, como eu disse, ela é um item super importante, fundamental para esses tratos piramidais, porque eles decussam, ou seja, eles fazem a troca, né, na pirâmide bulbar, eles trocam de lado na pirâmide bulbar. E a gente vai ver a implicação disso, né? Qual que é a implicação desses tratos piramidais? Eles trocarem de lugar, né? Fazer a depulsação na pirâmide, que é essa estrutura aqui. Né? Depulsação da pirâmide é onde os tratos piramidais eles vão atravessar, né? Eles vão fazer esse cruzamento aqui, na depulsação da pirâmide. E um outro tipo de trato, que é o que a gente vai ver, né? A gente tem dois tipos. A gente tem os tratos piramidais laterais e o anterior. O lateral é realmente os tratos que vão fazer essa decussação da pirâmide, vão atravessar, né? Vão cortar a pirâmide do bulbo. Enquanto que o trato anterior ele vai passar reto nessa pirâmide. Então, os tratos piramidais são esses tratos que, lá do telencéfalo, né, na parte do córtex, eles vão passar pelas pirâmides bulbares e se estender até a medula espinal. E eles são responsáveis, então, por conduzir os impulsos motores voluntários. Então, são tratos muito importantes. Essa é uma temática muito, muito legal.
E aqui a gente tem, então, mostrando, né, o trato córtico-espinal lateral, ele vai fazer a decussação da pirâmide, ele vai fazer a decussação da pirâmide e é o responsável pela parte da coordenação fina do nosso corpo. E o trato córtico-espinal anterior, ele já está relacionado à parte da estrutura mais postural, né? Ele é responsável pela parte postural do nosso corpo. E o interessante é que esses tratos córtico-espinal lateral, eles estão relacionados, né, à parte distal do corpo, né, mais longe, periférica, e eles representam de 80% a 90% dessas fibras, né, dessas fibras que passam pela pirâmide. Né? Então, o lateral, ele decussa a pirâmide, ele corta a pirâmide e continua a descer pela medula espinal. Enquanto que o trato anterior, ele já é um trato de 20 a 10% e ele não decussa a pirâmide, ele continua descendo reto, igual nessa figura aqui que eu mostrei. Né? Ele é responsável pela parte do ajustamento postural, quando a gente está, por exemplo, manuseando objetos, ou mesmo andando, seguindo a nossa vida, fazendo as nossas atividades. Né? Os tratos córtico-espinal anterior, eles são responsáveis pelo controle da musculatura truncal e proximal. Né? Aqui a gente consegue ver bastante bem essa parte. E é isso. Agora, o que acarreta a parte das lesões, né? Quais são os tipos de lesões que podem ocorrer e como que elas afetam a nossa vida? Então, por exemplo, as lesões nos tratos piramidais, elas podem ocorrer em qualquer ponto que envolve, por exemplo, o córtex e ele descendo, né? As fibras descendo. No caso, essas lesões, por exemplo, um AVC, né? Que é um acidente vascular cerebral, ou lesão traumática, algum trauma, algum tumor, alguma coisa que aconteceu, pode desencadear a questão de dificuldade para fazer movimentos, porque os tratos são as vias que meio que passam a informação do sistema nervoso central para a parte do sistema nervoso periférico. E se tem um problema nessa transmissão dessa informação, há o que a gente chama de dificuldade para fazer movimento. Às vezes a informação ela não vai chegar como deveria chegar. Isso pode ocasionar fraqueza também. Antes a pessoa tinha uma força, né, para fazer as coisas, mas aí por conta de alguma lesão, alguma coisa que aconteceu, ela perde essa força, ou mesmo não consegue mexer, fica paralisada, né, perde a capacidade de fazer movimentos. E para evitar esse tipo de lesão seria fazer práticas, né? Práticas, boas práticas, cuidar do bem-estar, cuidar da questão do estresse elevado, cuidar para ter um estilo de vida mais saudável, né? Ou mesmo se teve a lesão, buscar fazer uma terapia ocupacional, medicamentos também podem estar ajudando e às vezes até a cirurgia, né? Dependendo de alguma coisa que aconteceu, precisa da gravidade, precisa estar entrando com um ato cirúrgico. Então é realmente muito interessante essa temática, né, dos tratos piramidais ou tratos córtico-espinais, porque eles são fundamentais para a coordenação do nosso corpo. E, por exemplo, algum problema que dá na região do hemisfério direito, a gente vai ver aqui, ó, que ele vai decussar, né, os tratos que estão vindo do hemisfério direito, ó, eles vão decussar na pirâmide do bulbo e vão inervar a parte esquerda do corpo. Então, se a gente tem algum AVC, alguma coisa aqui que danifica a parte direita, ele vai prejudicar a movimentação, né? A parte motora do lado esquerdo. É sempre contrária, né? Mesma coisa do lado esquerdo. Aqui a gente está vendo os tratos do lado esquerdo, né? Eles vão decussar a pirâmide e vão inervar a parte da medula direita. Então, qualquer problema que dê aqui vai afetar a coordenação motora do lado direito. Né? São os tratos, então, né, fazendo um resumo dessa temática, os tratos piramidais ou córtico-espinais são tratos que têm origem no cérebro, têm origem no córtex cerebral, né? E descem até a medula espinal, passando pelas pirâmides do bulbo, que é essa parte aqui, na decussação da pirâmide. Né? Então, eles podem decussar
na pirâmide do bulbar, ou eles podem passar de maneira reta a ela. Então, eles são os tratos laterais, são os que cortam, e o anterior é o que não depulsa a pirâmide, o que ele mantém o seu caminho. Então, esse movimento que a gente faz, que é tão simples assim, né? É de uma delicadeza incrível e a mais alta sofisticação motora da escala zoológica. E agora uma recomendação de vídeo mesmo, né? De uma série. No caso, seria o primeiro episódio da série The Age of AI. É um episódio onde fala bastante da... Tem uma parte, né, do episódio que ele fala da complexidade da reprodução de uma prótese, né, para fazer esse tipo de movimento. Então, é algo realmente que envolve uma supercomputação, sabe? Envolve inteligência artificial. É algo fantástico e bem interessante, né? Então, é algo que está sendo estudado agora, né? E é isso. É bem interessante essa série também. Espero que você goste. Aqui são as referências sobre essa apresentação, né? As imagens, bastante dela eu peguei do Canva. Uma delas eu acabei fazendo a edição, né, para mostrar as estruturas do sistema nervoso central. Peguei outras imagens, né, desses sites aqui. E o livro, principalmente o livro que eu utilizei, foi o livro Neurociências Ilustrada, né, da editora Armed. Então é isso. Aqui a série do YouTube também. É isso, muito obrigado por ter assistido e a gente se vê no próximo com mais uma temática. Grande abraço, tchau, tchau.